Pai seja com todos em nome de Jesus. Mais uma vez estamos aqui para a honra e glória do Senhor, anunciar a sua santa palavra. E vamos ao tema da palavra de Deus. Já não podemos mais esperar. Esse é o tema, com base em Lucas capítulo 24, versículo 15, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, e a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Amém? Louvado seja Deus. Qual é a lição que podemos aprender aqui desta história destes 2 homens de Deus do tempo de Cristo Jesus? Aqui a palavra de Deus diz que naquele mesmo dia, se referindo ao dia da morte de Cristo, eles decidiram voltar para o seu povoado, para a sua vila, em outras palavras. Aqueles 2 homens de Deus, certamente com muita tristeza, enfim, cerca de 11 quilômetros era este povoado, longe de Jerusalém. E de repente eles caminhando e conversavam a respeito dos acontecimentos que haviam ocorrido. O próprio Cristo caminhava juntamente com eles, porém a palavra de Deus diz aqui que eles foram impedidos de reconhecê-lo. E Cristo, tomando a palavra, interrogou: o que vocês estão, a respeito de que vocês estão discutindo? Como se fosse alguém que não conhecesse a história, os fatos reais que havia acontecido naquele dia. E aí a palavra do Senhor nos diz o seguinte, lendo mais aqui, ele diz assim: um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Então, como sabemos, a palavra de Deus diz que a festa da Páscoa, foi justamente no período da festa da Páscoa que foi a morte de Cristo, pois ele ali representando o último e verdadeiro Cordeiro que deveria morrer por toda a humanidade. Era ali que ia se cumprir as profecias relativas à primeira vinda de Cristo. Então, segundo o costume que já vinha ocorrendo ali, a realização dessa festa, mais de aproximadamente 1500 anos, então todo mundo tinha conhecimento dessa grandiosa festa, e todos aqueles que eram judeus, que viviam em outras regiões, juntamente com visitantes de todos os lugares do mundo, iam para Jerusalém para assistir aquele grande evento. Só que este último que ocorreu, que foi justamente na morte de Cristo, muitos deles voltaram decepcionados, frustrados, certamente com os acontecimentos. E os discípulos ali, que tinham alimentado grandemente as suas esperanças com respeito ao reino futuro do Messias, a libertação do povo de Deus, principalmente a libertação do jugo romano, pois naqueles dias o Império Romano dominava todos os demais reinos, cumprindo a profecia que foi revelada séculos antes ao profeta Daniel e demais outros servos de Deus também. Ali estava sendo realizado, foi realizado o grande sacrifício
pela humanidade na pessoa de Jesus Cristo. Então esses dois discípulos estavam voltando para o seu povoado e de repente Cristo, juntamente com eles, como diz aqui a palavra, como nós já lemos, mas entretanto eles foram impedidos de reconhecê-lo. E aí um deles, chamado aqui Cleopas, fez essa pergunta: você é o único visitante que não sabe dos acontecimentos que têm ocorrido nesses últimos dias? E aí Jesus diz: quais? Aí ele começa a explicar, e aí a palavra de Deus diz aqui, no versículo 21, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Então eles tinham alimentado a esperança de que o Messias iria reinar, iria libertar eles do jugo romano, da opressão romana, e queria conceder a eles nos melhores aspectos possíveis, casas luxuosas, roupas, uma vida melhor para todos eles. Este era o pensamento, era a ideologia que eles tinham ali firmado com respeito ao rei do Messias. E a palavra de Deus diz lá no livro Desejado de Todas as Nações, fala que Cristo decepcionou esta esperança de mundana grandeza aos seus ouvintes com respeito ao seu reino, pois eles não tinham compreendido as profecias relativas ao reinado do Messias. Então, lendo mais a palavra de Deus, diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Cristo fez a menção de passar direto, vamos dizer assim. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Era tarde, a noite estava chegando, então eles convidaram para estar com ele. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Amém? Então vemos aqui que no momento do jantar, Cristo, como de costume, tomou a sua posição na mesa e tomou o pão, abençoou, e no momento em que ele foi dividir para cada um deles, ele permitiu que eles o reconhecessem. E naquele momento, a palavra de Deus nos fala aqui que Cristo desapareceu na presença deles. E o grande exemplo como missionários que eles foram, e ficou exemplo essa história registrada como experiência para todos os servos e servas de Deus, principalmente nesses últimos dias, é que naquele momento em que Cristo desapareceu ali na mesa, eles não ficaram ali parados, inativos. Eles tiveram uma atitude positiva e imediata. Eles esqueceram até propriamente dito da refeição, voltaram imediatamente para Jerusalém, fazendo o mesmo percurso que eles tinham acabado de fazer. Porém, agora já era noite e eles não pensaram nem nos perigos que poderia enfrentar naquele percurso, mas o grande objetivo deles era levar as boas novas aos demais servos e servas de Deus. Então, veja aqui que o quanto é importante aqueles que recebem a mensagem de salvação, recebem as boas novas da graça de Deus, deve imitar aqueles dois homens. Eles estavam cansados, eles estavam com fome, mas no momento em que eles receberam a revelação de Cristo na sua vida ali, reconheceram a Cristo Jesus como Senhor da glória, o primeiro objetivo deles foi levar a mensagem
animadora para os demais servos de Deus. As boas novas de salvação, esse foi o pensamento que eles tiveram. Então, queridos irmãos e amigos, ouvintes da Palavra de Cristo, que ainda não receberam a mensagem, que ainda irão ouvir, que cada um daqueles que aceitaram a Cristo possa fazer como aqueles dois homens fizeram, levar, dar urgência ao trabalho de Deus, dar prioridade ao trabalho de Cristo e imediatamente em busca daqueles que ainda não aceitaram a Cristo Jesus, que ainda não tiveram a revelação direta da mensagem da palavra de Deus. Este deve ser a atitude de cada um daqueles que já o aceitaram o Senhor da vida. Então, queridos irmãos, essa é a mensagem de salvação que a palavra de Deus nos dá cada dia, cada momento, que possamos cumprir nosso dever de servos, de missionário, enquanto ainda nós temos a oportunidade. Fiquem todos na paz e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.